Aleluia. Continue adorando o Senhor só mais 2 minutinhos, com as suas mãos erguidas, agradecendo a Ele, louvores espontâneos. Tem uma canção dentro do teu coração, o teclado continua ali, os instrumentos baixinho, e você vai liberando a canção dentro do seu coração agora. Você está com vontade de dar um glória a Deus, um aleluia. O outro veio, tu és santo, santo, solta. Adoração não se prende. Adoração não se prende, querido. Aí o outro quer dar aquele aleluia bem alto, é hoje. Eu sempre tive vontade de dar um glória a Deus bem alto, é agora. Para Ele são todas as coisas. Expressa a sua gratidão a Ele. Chorabacarraçai. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso. Porque dele, por Ele. Porque dele, pode ficar melhor. para Ele são todas as coisas. A banda mais baixinho junto com a igreja. A Ele Jesus quer ouvir o som da noiva cantando. a Ele Tá lindo. a Ele a glória para sempre. Amém. Oh, rabadarabasacadaralamai. A Ele a glória. A Ele a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Você pode misturar esses aplausos com glória a Deus, com aleluia. Declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Aleluia. Se o louvor puder ficar, está tranquilo para vocês? Amém? Graça e paz, igreja do avivamento. Não. Eu estou na igreja do avivamento pleno. Eu estou aqui no lugar do mistério. Graça e paz, igreja do avivamento. Povo lindo de Jesus. Eu amo essa igreja, amém? Eu amo essa casa. Eu amo o apóstolo George. Pastora, amo vocês, essa família tão preciosa. E Deus colocou amor no meu coração por eles. O pastor sabe disso. A gente não vem aqui por uma agenda. Nós não caminhamos apenas por uma aliança ministerial, caminhamos por uma aliança no Espírito. Aqueles que têm a mesma missão se identificam. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra. E Deus preparou essas conexões dos céus. E é um privilégio estar aqui para abençoar essa casa e ser abençoado também. Todas as vezes que eu venho aqui eu sou abençoado, tremendamente abençoado. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar da glória dEle nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Eu trouxe 2 materiais. Antes eu ia para os lugares, eu nem divulgava os livros. Um dia o apóstolo Bertete, você tem que divulgar os seus livros, porque ele é bênção para a vida das pessoas, amém? Então várias pessoas leem um livro e testemunham. Então o primeiro livro que eu trouxe aqui é o Avivamento Experiência Pessoal. Nesse livro eu conto a minha experiência pessoal de avivamento. Fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 8 anos de idade. E querido, eu não sei o que é
perdeu o primeiro amor. Porque quem conserva o fogo aceso em nosso coração é o Espírito Santo. Então, desde os 8 anos de idade, eu sou apaixonado pela presença de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Então, esse livro tem um pouco do meu testemunho, mas tem várias lições como você viver um avivamento pessoal, independente de conferências, congressos, projetos. Isso aqui é para nos sinalizar, nos edificar, nos orientar. Mas o verdadeiro avivamento você vai ver no seu quarto, no secreto, dia a dia, adorando a Deus. Então, está lá no fundo esse livro, você pode adquirir. E meu novo livro é Orfandade. E você tem um devocional de 21 dias para você poder identificar se há alguma área de orfandade no seu coração e só pode ser preenchida pela paternidade de Deus. Fala comigo, Deus é o meu Pai. Amém? Então esse livro, ele é muito profético para você. Não só, talvez você fale, pastor, eu não tenho nenhum problema com a orfandade, mas 70% das pessoas da nossa nação tem problema com a orfandade. Quem está entendendo? E você vai poder ajudar alguém, você vai ter um manual na sua mão para ajudar alguém nessa área da orfandade. Eu quero desde já presentear o apóstolo com esse livro. É o meu novo livro. Nós acabamos de... Deus abençoe. Deus me deu o privilégio de lançá-lo em Portugal e depois a nossa igreja aqui em Porto Seguro. Próximo mês de dezembro vou estar lançando ele também lá em Londres. E Deus tem abrido portas para abençoar muitas vidas, amém? Glória a Deus. Então eu creio que são ferramentas. Tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Tem alguém aniversário hoje? Fez aniversário essa semana? Essa semana, alguém fez aniversário essa semana? Corre aqui, pega seu livro. Vem cá. Tem uma irmã lá no fundo lá. Meu Deus, uma serva da casa. Deus abençoe a sua vida. Eu declaro que você vai viver um grande avivamento contínuo na sua vida, em o nome de Jesus. Pronto, vou dar um para ela também no final. Amém? Alguém mais quer livro aí? Quem mais quer um livro? Lá no final, quando terminar o culto, você passa lá e tem vários exemplares. Você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queridos, nós estamos em um tempo muito profético. Eu ontem preguei na sexta e no sábado, no Famintos por Deus, junto com o nosso apóstolo da Bertelli, ali na Igreja Batista da Lagoinha, em Ilhéus. Tinha mais de 1.200 pessoas, foi muito batismo no Espírito Santo, uma glória de Deus, um poder de Deus sobrenatural. Posso ouvir um amém? E a minha vontade era entrar aqui hoje já de voadora com vocês, mas nós estamos em uma igreja apostólica, posso ouvir um amém? Nós estamos em uma casa de fundamento apostólico, uma casa de paternidade. E eu quero ser bênção nessa noite para ajudar essa igreja a entrar em um novo tempo e uma nova dimensão. E no final, se prepare, fala para o seu irmão, fala, aperta os cintos, porque no final nós vamos decolar, vai ser sobrenatural. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. Amém ou não amém? E Ele vai levantar homens de governo nesse lugar, mulheres de governo, jovens de governo, para viver o sobrenatural de Deus. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã e o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separar as duas partes. Portanto Deus fez o firmamento e soprou as águas estabelecidas embaixo, e disse: limite das que ficam por cima. E assim aconteceu. Fala quando Deus fala. Fala quando Deus fala, acontece. E Deus afirmou e deu o nome de céu. E a tarde passou,
E raiou a manhã, e se foi o segundo dia. Então disse Deus: que as águas que estão sobre os céus se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Vamos para o versículo de número 26. Então determinou Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Tem aqui no telão? Conforme a nossa imagem, e domine sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu poder que é real. E nós te louvamos nesses dias, porque eu creio que essa é uma noite de governo, uma noite de domínio, uma noite de crescimento, uma noite de expansão, uma noite onde as mentes vão expandir, onde a visão será aberta, efatá, os ouvidos serão abertos para que o Senhor possa conduzir os teus filhos de forma sobrenatural, em um nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém. Escute, a palavra do Senhor vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer colocar tudo em ordem na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Alguém pode dizer amém? Deus é um Deus que Ele coloca tudo em ordem, e tudo no seu devido lugar. Glória a Deus. Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Deus poderia fazer tudo em um só dia, sim ou não? Deus poderia liberar apenas uma palavra de uma vez só, e tudo está construído em um dia só. Mas Deus é um Deus organizado. É um dia após outro, é um dia após outro. Ele vai trabalhando na minha vida, Ele vai trabalhando na sua vida, Ele vai trabalhando na sua casa. Amém? O que Deus começou a construir na sua vida, desde o dia que você nasceu, é um dia após outro. Por isso eu digo para você: valorize cada dia. Olhe para esse irmão que está do seu lado e fala: cada dia Deus está construindo algo na minha vida, na sua vida, na minha casa, na minha família. Amém? Cada dia Deus está fazendo algo. Cada dia Ele está nos levando a crescer, a evoluir de uma forma sobrenatural. Nenhum dia é vão na sua vida, nenhum dia é por acaso na sua vida. Todos os dias é dia de Deus estabelecer a vontade dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então no primeiro dia Deus estabelece um propósito, no segundo dia Ele estabelece outro propósito, no terceiro dia Ele estabelece outro propósito, e tudo Deus vai construindo, Deus vai organizando a casa, Deus vai dando ordem à casa, para depois fazer o ser humano. Alguém está entendendo isso aqui? Eu quero profetizar que Deus vai organizar tudo em vitória da conquista. Todo caos, toda desordem nessa cidade, nessa noite eu venho como profeta do Senhor, declarar que haverá uma ordem estabelecida nessa cidade. A tua casa, a tua família, o governo dessa cidade, eu venho aqui profetizar em vitória da conquista. Tudo que está fora de ordem, tudo que está fora de organização, vai entrar em ordem em nome de Jesus. Assim como está escrita na bandeira do Brasil, e eu já estendo essa profecia agora para a nossa nação brasileira. Está escrita na bandeira do Brasil: ordem e progresso, e eu profetizo agora e declaro agora ordem e progresso sobre a nossa nação. Toda desordem, nossa nação, nós declaramos agora ordem. Ordem segundo a palavra de Deus. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui, a presença do Senhor está aqui? Onde o Espírito Santo está pairando. Por isso que os homens precisam ser cheios do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Porque um homem cheio do Espírito Santo, quando a palavra vem, é fácil alinhar a vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo tem temor a Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo, quando a palavra vem, em cada culto vai alinhando, vai organizando. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Por isso que em Atos 6, uma das características para ser um obreiro, um diácono, é ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que acha que para ser cheio do Espírito Santo, apenas quem canta ou quem prega
De repente, se eu falo para alguém aqui, olha, você vai pregar, a pessoa jejum 1 dia, 2 dias, 3 dias, porque ela precisa ser cheia do Espírito Santo para pregar. Mas eu quero liberar uma palavra profética sobre os diáconos dessa casa, sobre os que servem nessa casa, desde a recepção até o altar. Todos serão cheios do Espírito Santo, porque é o corpo, é a igreja, é a noiva reunida a servindo a casa do Senhor. É um só Espírito, é um só corpo, é uma só palavra. Eu quero profetizar, todos cheios do Espírito Santo. Uma igreja apostólica não é um cheio do Espírito Santo. Uma igreja apostólica, todos são cheios do Espírito Santo. Coloca para mim Isaías 38, versículo 1, por favor, projeta aqui. Deus quer fazer grandes coisas nessa noite. Naqueles dias o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E a ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deixa eu te falar algo. São dias de colocarmos a nossa casa em ordem. São dias de colocarmos a nossa vida espiritual em ordem. São dias onde o Senhor está falando para a nação brasileira, o Senhor está falando para as famílias: coloque a tua casa em ordem. Eu entendo que esse é um culto da família, é um culto da família igreja, é um culto da família particular. E Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio nesses dias, essa conferência de homens, as conferências de mulheres, as conferências para jovens. Tudo que Deus está fazendo é para que nós colocamos a nossa casa em ordem. É para que a igreja se organize para um derramar sobrenatural do Espírito Santo. É para aquilo que Deus quer fazer. A Bíblia diz que quando Deus fala isso para Ezequias, ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. E ele diz: Senhor, se lembra que na minha mocidade eu servi ao Senhor. Eu quero dizer para você que essa casa, a nossa nação brasileira, tem reserva de oração. Alguém vai entender o que eu estou falando. Talvez havia um decreto dos céus para parar a nossa nação brasileira. Talvez havia um decreto dos céus para parar a nação brasileira, alguma legalidade, alguma brecha. Mas Deus está levantando a igreja para começar a orar e declarar e falar: Senhor, tenha misericórdia da nossa nação brasileira. Tenha misericórdia da nação brasileira. Eu quero profetizar que nesses dias Deus vai colocar a nossa nação em ordem. Deus vai levantar os apóstolos, os profetas, os sacerdotes para orar, para clamar e para que haja um alinhamento, céus e terra, sobre a nossa nação brasileira. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo para algum homem, para algum sacerdote hoje: coloque a tua casa em ordem, porque ainda não acabou. Eu ainda não acabei com o teu ministério, eu ainda não acabei com a tua família. Talvez algum decreto de morte, de doença, de enfermidade, de falência veio sobre a tua vida, mas eu te dou uma palavra hoje: não aceita. Levante a sua mão para o alto e diga: ei Senhor, eu estou disposto a continuar te servindo. Ei Senhor, eu estou disposto a continuar te adorando. Ei Senhor, eu estou disposto a continuar servindo nessa casa, nessa igreja. Eu estou disposto a continuar servindo o ministério do reino do Senhor. Aquele homem, aquele sacerdote que o inimigo falou: seu casamento vai acabar, a sua família vai acabar. Veio um decreto, alguém falou, veio no teu coração esse desejo, mas hoje o Espírito Santo está trabalhando, a presença dele veio e ele está dizendo: ei, eu estou contigo, não desista, não pare. Entra uma força, uma unção, uma coragem, uma ousadia dentro de você, e tudo é organizado dentro de você. Alguém está comigo? Onde o Espírito do Senhor está pairando, as palavras dão destino, as palavras colocam tudo no lugar. Por isso nós temos que entender: crer no Senhor teu Deus estará seguro, crer nos profetas e prosperarei. Eu estou vendo o agir de Deus de uma forma sobrenatural. Eu quero declarar em nome de Jesus que nada na sua casa, na sua família ficará fora de ordem. Casamentos ficarão alinhados com o céu. Eu quero declarar que filhos com o coração alinhado ao coração do Pai. Alguém está comigo? Nos últimos dias, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu quero declarar que nenhum dos filhos aqui ficarão filhos rebeldes, desobedientes.
Eu quero profetizar, eu quero liberar a ordem. O Espírito do Senhor está pairando sobre este lugar. E eu quero declarar a honra dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Uma família unida, uma família. Os seus filhos não vão desviar, os teus filhos não vão se perder. Eu quero declarar a tua casa uma casa de bênção, a tua casa uma casa de paz, a tua família bendita, abençoada. Nós temos uma promessa que foi feita a Abraão, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O posicionamento, por quê? Escute, Deus dá para o homem governo e autoridade. Fala governo, autoridade, domínio. O primeiro Adão, ele perde esse governo, ele perde essa autoridade quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o último Adão, que é Jesus, restaura essa autoridade e entrega à igreja. A igreja tem autoridade, e a igreja precisa voltar a assumir a autoridade, o governo que foi entregue. A igreja tem uma capacidade de mudar ambientes. A igreja tem uma capacidade de colocar ordem onde não há ordem. A primeira vez que eu vim nesse lugar, não era do jeito que está hoje. Já tinha uma história. O apóstolo contou a história desse bairro, como esse bairro era antes e como está se tornando, porque uma igreja apostólica chegou nesse lugar. Muita gente não entende o ministério apostólico porque acha que é título, acha que é cargo. Mas ministério apostólico é uma unção liberada pelos céus para desatar territórios. O ministério apostólico nada mais, nada menos é do que governo de territórios. É trazer o reino dos céus para a terra. É estabelecer os princípios do reino dos céus em lugares, em ambientes. Ontem terminou o Famintos por Deus já um pouco tarde, e não tinha lugar para nós jantar. Todos os restaurantes estavam fechados. E tinha um restaurante, que é aquele restaurante que é um restaurante, mas é bar ao mesmo tempo. E estava tendo uma música ao vivo, e estava quebrando. Vai, dança e vai e tal, aquela coisa toda. A gente falou, só tem aqui. Eu falei, Jesus, nós saímos de um ambiente de glória daquele para entrar nesse ambiente aqui agora. Tinha um palco montado, o povo cantando, o povo tocando. Você vai entender o que eu estou falando, igreja. E aí nós sentamos na mesa. Acho que tinha uns 20 discípulos que vieram de Porto Seguro. Foi chegando os discípulos. Aí um discípulo olhou para o outro. Um falou assim, pastor, quando falaram que seria aqui, eu não acreditei, porque aqui é muita festa, é muito barulho. Eu falei, não acredito que o apóstolo vai comer nesse lugar. Era o único lugar que tinha para a gente comer. Daqui a pouco eu olhei para o Danilo, olhei para a Elane, falei, vai lá, pede a oportunidade lá para o rapaz do som. Danilo foi lá, a Elane subiu, já deu logo graça e paz, igreja. Estou aqui como boca de Deus nesse lugar. Cantou 2 louvores, o povo começou a chorar, o povo todo chorando. A presença de Deus inundou o lugar. Uma mulher abraçou a pastora, chamando de mãe já, se quebrantando. O outro, a minha esposa fazendo aniversário, ora aqui. Eu peguei o microfone, subi. Acabou! Conquista de território, acabou a festa. Acabou, virou culto. A igreja tem que assumir territórios. Virou culto, virou uma chave, mudou o ambiente, o céu se abriu, vidas se renderam a Jesus. Esse é o papel de uma igreja apostólica, conquista de território. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque muitos não entendem sobre o ministério apostólico. Eu sei que tem umas loucuras, talite, kipá, muita loucura. Talvez o apostólico que vocês conhecem, talvez na televisão, em algumas conferências, mas existe um apostólico que tem um entendimento claro do seu papel e do seu propósito. Uns foram chamados para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas,
evangelistas, pastores, a fim de edificar o corpo. Só que a palavra apóstolo, quem está comigo, ela existe antes mesmo de Jesus estabelecer os seus 12 apóstolos. Os apóstolos, eles já existiam no governo de Roma. Quando Roma conquistava um território, Roma enviava os seus apóstolos para aculturar aquele território. Então os apóstolos de Roma iam para lá e falavam: agora vocês vão aprender a cultura de Roma, como nós trabalhamos, como nós nos posicionamos, como nós governamos, como nós falamos, o que comemos, o que bebemos. Eles agora traziam toda a cultura. Então quando Jesus vem, ele levanta os seus 12 apóstolos para restaurar o governo perdido lá no Éden. Quem está comigo? Para restaurar o domínio, o governo que foi perdido. E ele levanta os 12 apóstolos e ele dá poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões. No nome dele vocês vão curar enfermos. No nome dele vocês vão expulsar demônios. Então peraí, se os apóstolos de Roma tinham essa autoridade, Jesus usa a mesma linguagem, o mesmo significado, e levanta 12 apóstolos. Roma tem os seus apóstolos, agora eu tenho os meus apóstolos. Só que os apóstolos de Jesus não estabelecem a cultura deles. O governo deles não são da terra. A autoridade deles não é dada da terra. A autoridade deles é dada dos céus. E a autoridade que a igreja recebeu, que essa igreja recebeu, é uma autoridade céus e terra. É um governo sobrenatural para conquistar essa cidade. Uma igreja apostólica entende agora: se nós somos apóstolos, nós somos chamados para culturar. Se nós somos apóstolos, nós somos chamados para governar. Se nós somos apóstolos, nós somos chamados para agora dominar. Quem está comigo? Eu não sei se você está entendendo, mas você é apostólico na sua empresa. Você não vai. Espera aí. Os empresários vão dar glória a Deus. Você é apostólico na tua empresa. A tua empresa é uma empresa apostólica. Você é apostólico no seu trabalho. Você é apostólico na sua faculdade. Você é apostólico na sua rua. Porque Deus chamou você para trazer a cultura do reino dos céus para a terra. Quando Deus libera uma unção apostólica sobre uma igreja, é porque Deus está dizendo para essa igreja: eu estou preparando vocês. E os pastores e os obreiros dessa casa, se preparem. Deus diz: eu estou preparando vocês para conquistar territórios. Eu estou preparando vocês, equipando vocês para conquistar cidades, para conquistar nações. E eu já quero liberar uma palavra profética sobre essa igreja. Daqui sairão homens e mulheres apostólicos para outras nações. Vocês pisarão essa igreja. Isaías 54. As tendas vão se alargar, porque se a unção apostólica desceu sobre essa casa, é porque muitos serão enviados. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? O que é uma família apostólica? Uma família apostólica é uma família que diz assim: a minha casa, o meu território, a minha geografia, eu domino, eu governo. Aqui o diabo não entra, aqui o diabo não toca, aqui o diabo não tem poder, aqui o diabo não tem autoridade, porque essa geografia é a minha geografia de domínio. Deus está levantando homens apostólicos, homens que têm autoridade, homens que têm governo sobre principados e potestades. Eu quero declarar que nesses dias, querido, esses demônios não vai tentar te afrontar, te intimidar, porque quando um homem apostólico chega, assim como Paulo chegou em Atenas e aquela deusa Diana caiu por terra, eu quero profetizar que homens apostólicos vão chegar em ambientes aqui, principados, potestades, demônios vão cair por terra, porque Deus está levantando uma geração de homens apostólicos. Tem alguém entendendo isso aqui? Não é o apóstolo, a igreja é apostólica. Quando a igreja entendeu isso, Elane caminha comigo há 12 anos, Danilo caminha comigo. Quando a igreja entendeu isso, nós começamos a expandir e avançar. Porque agora a igreja sai de uma igreja pastoral
aonde muitos querem só o pastoreio, e a maioria começa a falar assim: eu quero entrar nessa missão apostólica, porque agora eu também quero cuidar, eu também quero servir, eu também quero governar, eu também quero cuidar, eu também quero fazer. Tem gente que está querendo visita que era para estar visitando, tem gente que está querendo aconselhamento que era para estar aconselhando, tem gente que está querendo ser direcionado, era para estar direcionando. Uma igreja apostólica muda a mentalidade. Uma igreja apostólica, ela se move debaixo da palavra que é liberada no altar. Uma igreja apostólica não espera o gabinete, o pastor marcar a palavra. Uma palavra no altar já é um discipulado. Uma palavra no altar já é uma direção. Uma palavra no altar já é um decreto. Alguém está entendendo isso aqui, pelo amor de Deus? Uma igreja apostólica, ela é governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo governa a igreja. O Espírito Santo direciona a igreja. O Espírito Santo, ele traz dos céus para a terra. Meu Deus do céu, uma igreja apostólica não tem limite. Portas são abertas. Paulo diz: uma porta grande foi aberta para pregar o Evangelho. Deus vai abrir portas nessa cidade, mais e mais e mais e mais e mais e mais. Portas serão abertas para a igreja apostólica entrar e dizer: quem vai governar aqui é a igreja. Eu quero profetizar que a igreja vai assumir territórios. A igreja vai assumir os maiores lugares dessa cidade. Vocês vão se lembrar disso. A igreja vai assumir os maiores lugares dessa cidade. Os empresários dessa igreja serão os mais prósperos, porque eu quero profetizar empresários apostólicos. Para quê? Empresários que potencializam e investem na missão do reino. Uma igreja apostólica, ela não tem só o apóstolo do altar, mas ela tem o apóstolo empreendedor. Ela tem o homem que está lá fora fazendo negócios, empreendendo, mas com a mentalidade apostólica. Meu apóstolo me abençoa, me prospera, porque a sua missão é pregar a palavra, e a minha é ganhar recurso para edificar essa casa. Eu sou o investidor dessa obra. Pastor, só me abençoa, só ora, só me ativa, porque Deus me deu a missão, ganhar recurso. Deus falou, Deus me deu a missão, vai na boca do peixe, tira a moeda. A minha missão é levantar recursos para pagar o imposto, o tributo. A minha missão é investir no reino. Uma igreja apostólica, ela, uma palavra. Pedro, vai lá. Pedro vai. Parece que é algo fora do normal. Que loucura. Milhares e milhares e milhares de peixes no oceano. Pedro, vai lá. Pesca. Pega um peixe. Na boca do peixe vai ter a provisão. É uma igreja apostólica. Na boca do peixe vai ter a provisão para pagar o teu imposto, para pagar o meu imposto. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem provisão, que tem provisão. Deus vai liberar a palavra desse altar, e Deus vai direcionar: olha, o peixe está em tal lugar, a moeda está na boca do peixe. Aonde está a tua habilidade, está a tua provisão. Tem alguém crendo? Tem alguém crendo, pelo amor de Deus? Tem alguém crendo? Tem gente pegando, tem gente acreditando. Uma igreja apostólica, ela não consiste somente em um evangelho de palavras, mas também em poder de Deus para aqueles que creem. Atos 2,42, a Bíblia diz: e eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Pode colocar. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão. Continua, nas orações. Uma igreja apostólica, volte. Uma igreja apostólica, eles perseveram na doutrina da palavra. É uma igreja que ama a palavra. É uma igreja que vive a palavra. É uma igreja que gosta de comunhão. Deixa eu te falar, comunhão não é ajuntar panela. Comunhão não é sentar para comer apenas. Comunhão não é um ir na casa do outro.
A palavra no grego aqui no original é koinonia, e koinonia é ajuntamento com propósito. Uma igreja apostólica, quando se reúne, ela é intencional. Ela se reúne para estabelecer governo e territórios em ambientes. Eu quero profetizar que a sua koinonia, as suas mesas, as suas reuniões, pode ser seja chá de que for, será intencional, com a intenção de governo, com a intenção de fundamento, com a intenção de abençoar um ao outro. Continua. Em toda alma havia temor. Uma igreja apostólica tem temor. Agora, uma igreja apostólica tem o quê? Pelos apóstolos. Eu quero profetizar uma unção sobrenatural sobre essa casa. Haverá curas, e curas que vão correr os noticiários dessa cidade. Não vou falar de novo. Curas que vão correr o noticiário dessa cidade. Haverá milagres, pessoas vão entrar aqui enfermas e sairão curadas. Eu profetizo uma unção apostólica. Antes das pessoas quererem ir para o hospital, elas vão vir aqui. Elas vão vir para cá. Vai domingo lá na igreja que tem cura, tem milagre. Deus vai curar. Alguém vai dizer, eu estou com uma dor aqui, vai na igreja. Alguém vai dizer, eu estou com uma enfermidade, vai na igreja. Alguém vai dizer, eu estou com ansiedade, vai na igreja. Porque lá até os lenços e os aventais curam. Receba unção, receba autoridade. Levante as suas mãos agora. Receba dom de cura agora. Uma igreja apostólica, uma família apostólica tem dom de cura. Não será apenas um, mas toda a igreja com as mãos levantadas, orando, e pessoas sendo curadas. Uma igreja apostólica é mais do que título, é função, é um fluir, é um mover. Não é sobre um momento de unção, é sobre uma transição, é sobre uma expansão do reino, é sobre o que Deus quer fazer com essa igreja a partir de hoje. Continua com o texto. 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo, hein? Eu quero declarar a unidade dessa igreja. Uma igreja apostólica tem tudo em comum. Fala para esse irmão, fala assim: unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Olha para ele e fala: eu sou diferente de você, mas tenho o mesmo espírito que você tem. Fala, porém, a nossa unidade é no espírito. Eu sou diferente de você, mas o que eu tenho completa o que você carrega. Nós somos membros do mesmo corpo, e cada membro tem uma função. O que eu não tenho, você tem. O que eu não faço, você faz. Uma igreja apostólica é uma igreja que se completa. Meu Deus, cada membro tem uma função, cada um se movimenta, cada um faz uma coisa. É uma igreja apostólica. Flui na unidade. Ô Silas, você canta? Canto, porque eu não canto, mas eu oro. Você canta e eu oro. Enquanto você canta, Silas, e eu oro, um terremoto será provocado nesse lugar. Você canta, você toca. Olha a representatividade da igreja apostólica aqui em cima. Bateria, teclado, baixo, vamos. Guitarra, faz o som. Bateria, vai lá, bateria. Só bateria. Só o teclado agora. Só o baixo. Não, você toca mais do que isso. Vamos lá, mais um pouquinho. Vamos. Isso. Agora a guitarra. Mais. Agora todos na unidade.
cada um tocando um instrumento, cada um tocando uma nota, mas a unidade flui uma canção. Isso, agora a voz. Isso, vai. Oh! Chora bababarabalabas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se fosse só bateria aqui em cima, se fosse só teclado, se fosse só guitarra, se fosse só a voz, Deus está querendo cada instrumentista. Uma igreja apostólica não é o ministério de um homem só, mas Deus está levantando apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Uma igreja apostólica se prepara, porque se Deus levantar um apóstolo, se prepara, porque Ele vai levantar o mestre, Ele vai levantar o profeta, Ele vai levantar o pastor, Ele vai levantar evangelistas. Ele vai começar a fazer algo poderoso dessa igreja, um tempo de velocidade, crescimento e expansão de uma forma sobrenatural. Quem está comigo? Pastor, o que tem tudo isso que o Senhor está falando lá de Gênesis? O que eu falei? Porque a terra era sem forma e vazia, o Espírito está pairando. O ministério, os apóstolos estão. Jesus está dizendo: eu vou ter que ir, mas a coisa não está organizada do jeito que eu quero. Vocês têm unção apostólica, mas você precisa do meu Espírito, porque um apostólico que não é guiado pelo Espírito se perde. Uma igreja apostólica que o Espírito não governa se perde. Uma igreja apostólica, ela não é guiada por rituais. Uma igreja apostólica, ela é movida pelo Espírito. E cada igreja, cada família tem um DNA. E essa igreja tem um DNA. Essa igreja tem uma identidade. E eu quero profetizar que o Senhor vai apurar os sentidos espirituais dessa igreja. O Senhor vai dar toda a sabedoria apostólica para o pastor George conduzir essa igreja. É uma chave para essa cidade. Então, se você for analisar bem, está um alvoroço. A igreja está um para lá, um para cá, preocupado. Jesus falou assim: ó, fique todo mundo em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele está dizendo: vocês são apostólicos, mas eu preciso empoderar vocês na terra. Pedro, você é um apóstolo, mas eu preciso empoderar você na terra. Pedro, você é um apóstolo, mas eu preciso empoderar a igreja para ela estar debaixo de um governo sobrenatural. Alguém está comigo? Alguém está crendo nisso? Esse é um tempo onde Jesus quer estabelecer o governo dele sobre a igreja. Uma igreja apostólica, ela é 100% governada pelo senhorio de Jesus. Vocês não têm noção onde Deus vai levar vocês. Vocês não fazem ideia do que Deus vai fazer nesses dias. Deus vai pegar meninos, jovens. Aqui tem Davis, aqui tem Filipes. Uma igreja apostólica pega apenas Filipe e um diácono e ganha uma cidade. Mas como que um diácono ganha uma cidade? Porque está debaixo de uma unção apostólica, de uma autoridade apostólica. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem jovens aqui que Deus vai levantar e vai implantar células. E uma célula só vai gerar 100 pessoas. Uma igreja apostólica, ela não é uma igreja que é intimidada. Uma igreja apostólica apoderada pelo Espírito Santo. A autoridade que foi perdida lá no Éden, agora Deus está falando, Jesus está falando em Atos 1:8: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Fala poder. Poder. Ele quer empoderar a igreja para avançar nesses dias. Uma igreja que tem poder,
Uma igreja que tem autoridade. Uma igreja que vai liberar decretos e botecos serão fechados. Uma igreja que vai chegar como Paulo chegou aquele Simão mágico e vai liberar uma palavra e ele vai queimar todos os seus livros. É aquela jovem que está com o espírito de adivinho, esses são verdadeiros homens de Deus, e Paulo diz: Satanás, saia dela agora. Uma igreja que tem autoridade, uma igreja que flui em poder, uma igreja que governa esse território, esse quarteirão todo. A unção de Deus pairando sobre este lugar. Você não sabe, mas tem gente tremendo nas casas agora. Tem pessoas inquietas dentro das casas agora, porque essa igreja está orando, essa igreja está clamando. Tem gente agoniada nas casas agora. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Tem gente que vai acordar e vai vir para o culto. Tem gente que vai falar assim: uma inquietação no meu espírito, e vai entrar nessa igreja e dizer: eu vim aqui entregar minha vida a Jesus, porque a unção foi invadida a minha casa. Uma inquietação, uma voz dizendo: entra naquela igreja. Aonde está a igreja apostólica nesses dias? Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio o som como de um vento impetuoso, e vieram sobre eles línguas como de fogo. Todos começaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo. Aquela igreja, aqueles apóstolos, reunidos em um só lugar. Naquele dia algo poderoso aconteceu, e eu quero que você entenda isso. O que aconteceu ali, apóstolo? A igreja recebe uma autoridade para evangelizar as nações. Pedro, a Bíblia diz que Pedro se levanta cheio de ousadia, intrepidez, e começa a pregar. A mensagem de Pedro é tão forte, a mensagem de Pedro é tão poderosa, que eles diziam: o que faremos agora? Alguém está entendendo? Eles dizem: o que faremos agora? Pedro: arrependam e aceite Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que uma igreja apostólica é uma igreja que tem convicção da mensagem que carrega. Pedro fala com ousadia e intrepidez. Eu quero declarar que a partir de hoje essa igreja, ela vai anunciar o evangelho com ousadia. Eu quero declarar que a partir de hoje famílias vão se reunir para evangelizar nas ruas, nas praças, nos hospitais. Eu quero declarar que a partir de hoje as pessoas vão entrar na sua casa e vai dizer: o que eu estou sentindo? Essa casa tem uma glória de Deus. Eu quero declarar que a partir de hoje, sacerdotes cheios do Espírito Santo, esse homem posicionado, quando ele passar na rua Pombagira, vai falar assim: não tem como, esse homem tem a presença. Quando ele entrar no território, os demônios vão dizer: chegou um general de guerra. Quando ele pisar na empresa, todo mundo vai entender que chegou um homem de governo. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, quando essa mulher chegar, vai dizer: chegou uma Esther, chegou uma Débora, chegou uma mulher cheia do Espírito Santo, mulheres posicionadas. Ah, meu Deus do céu! Eu parei no posto agora, abastecer. Tinha 4 caras bebendo em uma mesa. Eu ia passando, eu estava de boné, de tênis, camisa normal. Eu ia passando, o cara: ei, você é pastor, né? Falei: posso sentar? E ele: pode. Rastei a cadeira agora, umas 5 horas atrás. Comecei a pregar de Jesus para eles. Porque quando você não é a roupa mais, uma igreja apostólica não é definida pela roupa, pela placa, pela iluminação, pelo LED, pela configuração. Uma igreja apostólica, ela é definida pela unção e autoridade que ela carrega. Os céus vão reconhecer a autoridade. Aquela mulher com espírito de adivinho, aquela jovem dizia: esses homens são verdadeiramente homens de Deus. Até os demônios terão que reconhecer que essa igreja é uma igreja apostólica. Jesus está nessa casa.
Nesses dias Deus colocou esses homens aqui para dizer: coloca a tua casa em ordem. Fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque eu quero entregar na mão de vocês governo, autoridade e domínio. Vocês precisam entender que vocês não são apenas meros membros de uma igreja. Vocês foram chamados para governar nesse território que eu te confiei. Os teus filhos são propriedades que eu confiei a você para cuidar. A sua casa, a sua esposa, eu confiei você para cuidar. Esposas, vocês têm tanta autoridade que vocês não têm noção. Mulheres posicionadas, quando oram, o inferno treme. Jovens posicionados como Sadraque, Mesaque e Abidnego tem capacidade de mudar um governo. Homens como Daniel têm capacidade de mudar a história. Por isso Deus está falando: coloca a tua casa em ordem. Diga: Jesus, organiza tudo aqui porque eu quero fluir. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia. Disse Deus: haja luz e houve luz. O que eu vou fazer nessa noite? Eu quero liberar algumas palavras proféticas sobre a tua vida, porque nós estamos em uma igreja apostólica, e eu quero declarar que o Senhor fará algo tão poderoso nesse lugar. Tem pessoas aqui que o Senhor vai mudar a sua história, porque essa igreja hoje, ela vai sair de uma igreja apenas pastoral, e ela vai se tornar uma igreja 100% apostólica, aonde nesse ambiente apostólico ela tem sim profetas, nesse ambiente apostólico ela tem sim mestres, nesse ambiente apostólico ela tem evangelistas, nesse ambiente apostólico ela tem os diáconos, os presbíteros, os servos, as servas, mas acima de tudo ele tem uma igreja de filhos que ele pode contar nessa terra. Não é sobre título, querido, é sobre uma unção, é sobre a autoridade, é sobre o entendimento, é sobre uma revelação de quem somos e para quem estamos aqui. Eu tenho feito um evento lá na cidade chamado Empreendedores no Reino. Empresários começaram a entender por que eles empreendem. Pessoas começaram a entender, e eu quero profetizar aqui que Deus vai levantar empresas missionais aqui. Como assim, pastor? Deus vai me dar a minha empresa para eu usufruir, para eu me alimentar, para eu sustentar, mas Deus vai me dar a criatividade de criar uma empresa. E eu vou falar: pastor, essa empresa é 100% missional, e tudo que entra nessa empresa é para investir no reino, é para potencializar o apostólico, é para que a igreja venha avançar. Escute, está na hora da igreja, presta atenção. Se tivesse mais recursos, já estava forrada. Se tivesse mais recurso, o terreno já estava comprado. Se tivesse mais recurso, tudo é mais fácil, sim ou não? Uma igreja apostólica, ela é próspera. Deixa eu te contar algo. Quando Jesus ressuscitou, quem foi os primeiros a ver a ressurreição de Jesus saindo do túmulo? Quem foi? Quem foi? Os soldados. Quem lembra? Os soldados. Só que falaram para os soldados o seguinte: os soldados vão contar para os sacerdotes e para os governantes. A Bíblia diz que eles oferecem dinheiro. O que eles oferecem? Dinheiro. E eles oferecem dinheiro e diga: não conte nada a ninguém. Oferecer o quê? Para calar a igreja, para que o nome de Jesus não fosse glorificado, para que o evangelho não fosse pregado. O que é o evangelho? Jesus morreu e ressuscitou. Ninguém fala nada. Até hoje é pregado isso. Ele não ressuscitou. As mulheres inventaram isso. Só que no ministério apostólico, a Bíblia diz que Barnabé, levita de Chipre, vende um campo, uma propriedade, pega o dinheiro e traz aos pés dos apóstolos. O que ele está dizendo? Estão pagando para calar a boca da igreja. Eu vou investir para que a igreja continue avançando e pregando. Estão querendo calar a boca, estão pagando para calar. Eu vou investir para que o nome seja anunciado. Eu quero profetizar aqui agora em nome de Jesus. Enquanto alguns estão tentando calar a boca da igreja, a mídia estão se levantando. Deus vai levantar a igreja e vai dar poder, vai dar voz, vai dar autoridade na mídia, nas esferas da sociedade. Uma igreja apostólica tem autoridade.
Se coloque de pé no seu lugar. Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. A presença dele é real nesse lugar. Ele quer colocar tudo em ordem, porque ele quer que essa igreja avance. Ele vai alinhar os profetas da casa. Ele vai alinhar os servos dessa casa. Ele vai começar a abrir a visão dos homens e mulheres. Vocês vão começar a entender que esse casal não é mais agora apenas pastores locais, mas são apóstolos. E o que é que um apóstolo faz? Apóstolos são chamados para culturar uma cidade. Tem quantos anos aqui, apóstolo? Quantos anos aqui? Dois anos. Mas antes, nesse ambiente todo, nesse bairro, 11 anos nesse bairro. Quem está comigo? 11 anos mudando a geografia, porque é isso que a igreja faz. Quando você entender que você foi chamado para trazer a cultura dos céus para a terra, você entendeu o que é o ministério apostólico. Quem está comigo? Quem está comigo? Na sua escola, você vai começar a ter uma visão diferente. Você fala assim: eu vou mudar esse ambiente. Apóstolo tem visão de crescimento. Tem gente que vai sair daqui, tem gente que vai chegar na casa e falar assim: meu Deus, a minha casa. Quem já foi? Quem já visitou uma casa que você corria nela quando era criança? E você chegou lá e falou assim: ué, encolheu a casa? Quem lembra disso? Quem lembra disso? A casa de alguém. Quem já foi em um sítio, em uma chácara, quando era criança, aí depois você foi, mas ficou pequeno demais aqui. Quem já foi? Porque a sua visão ampliou. Deus vai abrir a sua visão a partir de hoje. Deus vai chegar na casa dele e falar assim: meu Deus, que quarto pequeno, que casa pequena, apertada. Não é que você está ficando louco, não, é porque a sua visão apostólica abriu. Alguém vai falar: ó esse terreninho aqui, compra aqui. Você vai dizer: meu Deus, esse terreninho ainda nem fazer o banheiro da minha casa. Não, Deus me deu uma visão de conquista de território. Uma igreja apostólica tem visão de expansão. Quem está comigo? Uma igreja apostólica não se contenta com 3.000 almas. Nós ganhamos 3.000 almas, mas nós vamos continuar pregando. E no próximo evangelismo é 5.000 almas. Nós vamos continuar pregando e nós vamos ganhar almas. Uma igreja apostólica ganha almas dia e noite sem parar. Uma igreja apostólica ama almas, ama vidas, toca pessoas. Uma igreja apostólica tem um evangelismo muito forte. E eu quero profetizar que a partir de hoje, vocês não vão esperar o id, mas é no indo. Fala comigo: eu não preciso mais do id, porque Jesus já me deu essa autoridade. É no indo, é no dia a dia, é na escola, é na faculdade, é no posto de saúde, é no hospital, é no trânsito. Nós vamos começar a ganhar almas. Eu não vou esperar o culto para alguém ser curado. Eu vou parar na rua e vou declarar: seja curado em nome de Jesus. Uma igreja apostólica não é uma igreja que alimenta a miséria e a pobreza. É uma igreja que alimenta a fome das pessoas. Aprenda isso aqui. Uma igreja apostólica não é uma igreja que alimenta a miséria e pobreza. Nós não alimentamos pobreza e miséria. Nós alimentamos a fome. Ajudamos na necessidade. Como assim? A religião passava todos os dias na porta do templo. Estava o paralítico, toma uma esmola. No outro dia de novo, toma uma esmola. No outro dia de novo, toma uma esmola. Mas a igreja apostólica, ela passa, ela olha, chega de esmola,
não temos prata e nem ouro, mas o que temos, levanta e anda, vai prosperar, vai avançar, saia desse lugar. Deus está chamando essa igreja para libertar homens e mulheres. Nós não temos prata e nem ouro hoje, mas o que temos, te entregamos. Levanta e anda, se movimente. Diga comigo, uma igreja apostólica, ela tira pessoas do lugar de paralisia. Uma igreja apostólica tira as pessoas do lugar da pobreza, da miséria, e abre os olhos dela para elas entender o que está escrito em Gênesis: crescei, multiplicai, governe, 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 governe. Eu posso ganhar alma governando, eu posso ganhar alma jejuando, orando. Ei, jejuar, orar, buscar o Senhor não impede você de prosperar. Eu posso ser cheio do Espírito Santo, eu posso ser cheio da presença e ser próspero, Uma igreja apostólica é uma igreja próspera, é uma igreja que liberta pessoas, que cura pessoas, que transforma pessoas e que restaura pessoas. Quem está entendendo? Tem jovens aqui que Deus vai dar ideia de um aplicativo e vai prosperar. Tem pessoas que Deus vai dar ideia de uma empresa e você vai prosperar. Uma igreja apostólica, ela já está pensando: qual é o próximo lugar que nós vamos abrir a próxima igreja? Quantos missionários nós vamos enviar? Uma igreja apostólica, ela está pensando: nós precisamos cuidar dos nossos apóstolos para dar velocidade no reino. Fala para o seu irmão, fala assim: Elias sobe, a capa desce. Quer ver essa igreja prosperar? Potencialize os apóstolos. Quer ver essa igreja avançar? Dê velocidade aos apóstolos. Faz favor, apóstolo. Vem aqui, apóstolo, também. Se a igreja não liberar, escute. Se a igreja não liberar eles para viver o apostólico e não entender que vocês são apostólico, deu para entender ou não? Liberando eles para viver o apostólico. Como liberar, pastor? Se nós somos uma igreja apostólica, logo eu verei eles na nação. Logo eu verei eles em vários estados do Brasil. Logo eu verei ele tocando novos territórios. E uma igreja apostólica, ela se alegra, ela celebra, porque ela diz: aquilo que fomos chamados para ser está acontecendo. Quer enviar. Então Paulo ficava em um território, conquistava aquele território, apostolava aquele território e já ia para outro território. Você está lendo Bíblia? Quem está comigo? Apostolava um território e ia para outro território. E eu quero profetizar que nesse tempo, não que Deus vai tirar eles daqui agora, não vou falar isso, Deus falou comigo, mas que eles vão estar liberados pela igreja para fluir. E enquanto eles fluem e a igreja celebra e a igreja se alegra, essa igreja vai crescer de uma forma sobrenatural. Apóstolos não foram gerados para ficar todo domingo na igreja. Quem está comigo? Porque uma palavra apostólica liberada em um mês é o suficiente para nortear a igreja. Ah, você não está entendendo? Paulo mandava uma carta, ficava 4, 5 meses para chegar até a igreja. E quando chegava a igreja ficava: nós estamos até hoje com uma carta de Paulo. Uma igreja apostólica, o pastor não precisa ficar falando 10, 20 vezes a mesma coisa. Elas entendem, as ovelhas entendem, os profetas entendem, os pastores entendem.
Eu entendi a palavra, vamos colocar em prática, vamos fazer acontecer. É para evangelizar, vamos evangelizar. É para vir 12 horas de oração, vamos fazer. Porque nós vamos dar velocidade a esse ministério na unidade. Onde está escrito isso, pastor? Atos 2, 42 ou 47. E eles tinham tudo em comum. Faz favor, pastor Adriano. Nós vamos orar pela vida dos apóstolos, porque essa é a igreja apostólica. E nós vamos orar fazendo o que? Liberando eles para fluir. Quem está comigo? Erga suas mãos para cá. Eles precisam da liberação da igreja para fluir nesses dias. A igreja não pode prender eles. A igreja tem que liberar eles. Eu não estou dizendo liberar para eles não estarem aqui, não é sobre isso. Mas é liberar todo o potencial que eles têm para avançar nessa casa. Erga suas mãos, Pai, eu quero orar pela vida desse casal apostólico, dessa família apostólica. E eu quero reafirmar essa unção apostólica que está sobre a vida deles. A partir de hoje, ora, igreja, fala, nós liberamos. Fala comigo, nós liberamos os nossos apóstolos para prosperar. Nós liberamos os nossos apóstolos para tocar novos territórios, para ganhar mais almas, para pastorear pastores, para ir para as nações, para cumprir o chamado deles. Nós não vamos retê-los, porque nós cremos que somos uma igreja apostólica. Primeiro eles vão na frente, abrindo caminhos, abrindo portas, e a igreja vai junto, avançando. Eu farei parte desse crescimento e dessa expansão apostólica, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu vos abençoo. A igreja libera vocês para prosperar e viver o sobrenatural de Deus. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração. Escute, eu sei que o horário se estendeu só um pouquinho. Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 20, 30, 40. Uma igreja apostólica, ela é cheia do Espírito Santo, sim ou não? Uma igreja apostólica, ela é o quê? Cheia do Espírito Santo. Uma igreja apostólica, ela é cheia de dons. Não é só os apóstolos, é a unção apostólica. As crianças vão fluir nos dons. Quantos querem ser cheios? Quantos querem ter os dons ativados hoje? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Em Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio sobre eles. Depois daquele dia, aquela igreja apostólica, porque a primeira igreja. Esses dias alguém chegou para mim assim e falou assim: eu sou católico e apostólico. Eu falei, eu também. Ele, como assim? Eu falei, porque católico significa primeira igreja, e apostólico porque a igreja nasceu com os primeiros apóstolos. Aí ela falou assim, mas eu sou católico, apostólico, romano. Eu falei, olha, eu não fui em Roma ainda, não tenho nada a ver com Roma, então aí já não sei. Eu só sou católico apostólico. Quem está entendendo aqui? Ah, pois você é católico apostólico, você só não é romano. Porque primeira igreja e o dos apóstolos. Eu quero declarar que nós vamos continuar a origem. Nós vamos permanecer na origem.
Cristo é o cabeça, é o fundamento. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. Mas Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar primeiro para que o Senhor levante aqui os mestres, os evangelistas, os pastores e os profetas. Levante sua mão. Quantos querem fluir? Eu quero orar pela sua vida hoje. Pai, eu quero orar. O que eu estou pregando aqui, irmãos, eu venho cavando há anos. Para a glória de Deus, toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Mas não é um emocionalismo, não é um movimento. Eu amo estudar a Bíblia. Desses anos estudando a Bíblia, Deus me deu a graça de fazer 2 teologias. Deus me deu a graça agora de no próximo mês concluir um doutorado em teologia em Londres. Mas eu não troco nada disso pelo mover do Espírito Santo dentro da minha vida. Porque a maior capacitação que você tem é o poder do Espírito Santo fluindo dentro de você. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando eu entendi o ministério apostólico, eu não era apóstolo, eu não era ungido a pastor, eu não era ungido a nada, mas eu estava ganhando cidades para Jesus. Em um ano eu e minha esposa ganhamos 100 almas em uma cidade. E nós entendemos que nós fomos para aquela cidade para fazer o quê? Aculturar a cidade, apostolar aquela cidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? A empresa que Deus colocou você é um apóstolo dentro dela. A sua família é apostólica. Fala, minha família é apostólica. Você tem governo e autoridade na sua família. E você vai ensinar na sua casa, na sua família, a cultura do reino de Deus. Feche os teus olhos. Pai, eu quero orar agora. Aqueles que têm chamados para ser apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, vai tocando agora com o teu poder. Vai tocando agora com a tua unção. Vai tocando agora, Jesus. Vai tocando agora, Senhor. Eu declaro os mestres, os profetas. Vai tocando agora. Tem gente que vai sentir uma unção sobre o teu corpo agora. Em o nome de Jesus agora. Em o nome de Jesus agora. Sejam ativados agora. O ministério venha para fora agora. Isso. Em meu coração. Agora escute. Não é emocionalismo, é uma convicção no Espírito, amém? Eu não estou esperando uma histeria, eu estou querendo um entendimento. Quem está comigo? Um entendimento, uma liberação. Agora, aqueles que querem se mover nos dons do Espírito, pastor, eu quero se mover nos dons do Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me dê visão, variedade de línguas, dom de ciência da palavra, dom de cura, milagres de maravilhas. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pastor, já tenho esses dons, mas eu quero que seja despertado, como Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti, que foi feito pela imposição de mão. Enquanto ela adora, saia do seu lugar e venha adorando. Faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder, meu Deus, teu fogo em meu coração. Diminui a luz aqui.
Feche teus olhos. Comece a orar. Comece a pedir o Espírito Santo. Comece a pedir o Espírito Santo. Ele quer equipar a igreja. Ontem em Ilhéus, crianças foram batizadas no Espírito Santo, anciões sendo batizados no Espírito Santo. Mas não é sobre não é sobre falar em línguas, não é sobre sentir algo, é sobre você ter uma convicção que o Espírito do Senhor está sobre você. Só que a Bíblia diz que nós somos luz no mundo e sal na terra. Ele quer usar a igreja nesses dias para estabelecer governo em ambientes. O inimigo tem tomado territórios, mas a igreja precisa ser luz nos ambientes que Deus tem colocado ela. Isso só é possível uma igreja cheia do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus agora, você que está aí no fundo, que ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Levante suas mãos e ore por eles aqui. Você que já está cheio dos dons, ativado, ore por eles que estão aqui na frente. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo. Vai tocando. Vai tocando. Vai enchendo com o teu Espírito. Vai equipando essa igreja. Vai capacitando essa igreja. Vai tocando com o teu poder. Vai tocando com a tua unção. Em o nome de Jesus. Sejam cheios. 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 Shokataramanarabaxerebalabalabas. Barabacalabaxerebalaba. Oh, marabalabalabalabasuieba. Chamamamamarabalabalamasore-medereba. Ei, xeramamamamasoque. Ei, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia dos dons espirituais. Seja cheios. Oh, rababababababas. Vai orando comigo, igreja. Intercessores, orem comigo. Oh, ribiabassou. Checataralabala. Sejam cheios. Cheios de dons espirituais. Cheios de dons espirituais. Uma igreja apostólica que flui dos dons. Uma igreja cheia de habilidades. Show. Oh, o Senhor te capacita hoje. Ele levanta os mestres desse lugar. Oh, homens posicionados, cheios do Espírito Santo. Sejam cheios. Oh, racataralabalabas. Ei, homens como Filipe. Homens como Timóteo. Oh, rabalabalaba, xarabalaba. Ei, rabalabalabalabalabalaba, sai. Levanta jovens cheios da presença. Sai. Toca, 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 toca. Aviva. Libera dons espirituais, sejam liberados agora. Oh! Visões sejam ampliadas agora. Ministérios fluam. Fluam. Mulheres fluam. Chocadaraba em fogo. Ele te unge, te capacita. Não temas, o Senhor é contigo. Barabalabalaba. Ele é contigo. Oh, racadarabalaba. Oh, ele dissipa com a orfandade hoje. Oh, oh. Continue adorando e recebendo de forma consciente e clara. Não é histeria, é uma convicção no Espírito. Isso. Uma igreja apostólica não é uma igreja emocionada. É uma igreja que entende o seu chamado. É uma igreja que entende quem é.
Racatarabalaba. Robabababa. Espera, Senhor. Amplia a visão. Paramanagasai, alabalabalabalaba. Robabababa. Toca. Aviva. Eremanaraba sacataralama. Eramalamachaca. Coloque a mão no ombro do irmão do seu lado. Coloque a mão no ombro do irmão do seu lado. Coloque a mão no ombro. Vamos orar por cura nessa noite. Se alguém está aqui enfermo, vai ser curado agora. Ontem eu recebi vários testemunhos de cura no meu Instagram de Ilhéus. Porque é uma igreja apostólica. Os sinais seguirão aos que crêem. Você aí no fundo, coloque a mão no ombro do seu irmão. Vamos. Coloque a mão no ombro. Agora ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Diga, seja curado. Receba a cura. Enquanto você ora pela cura dele, Jesus está te curando. Receba a cura agora. Doença vai embora, enfermidade vai embora, mal vai embora. Receba a cura. Receba a cura. Cura física agora. Homens curados. Toda doença emocional, toda doença psicossomática agora saia. Toda depressão, ansiedade, toda síndrome agora vai saindo. Uma igreja sarada, uma igreja curada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja curada. Alabasai, Erabacá, Shekedere Managas, Ekatarabachakataralabanabasai, Eremanamasacadarabas. Continue com a mão no ombro do seu irmão. Eu quero profetizar uma unidade sobre essa igreja. Jesus, libera uma unção de unidade agora. Libera. Vocês vão andar na unidade. Todos tinham tudo em comum. Não tem o melhor, não tem o maior. Não. Todos unidos. Todos entendendo. Somos um em Cristo. Somos apostólicos. Chacatarabalaba. Barabacalabaxaialaba. Seja revestido de poder. Homens posicionados, homens apostólicos, homens cheios do Espírito Santo, homens de governo, mulheres de governo, jovens de governo. O último Adão, Jesus, ele restaurou o governo, ele tomou a chave do inferno, ele nos deu autoridade e ele disse: eis que tua chave do reino. A igreja tem autoridade. Paramanagasai. Vocês vão se lembrar desse dia que a igreja recebeu uma unção apostólica e um encargo apostólico. E vocês entenderam, somos apostólicos. Então não haverá confusão mais no arraial. Não haverá dúvida do que é ser apostólico. Porque a igreja entendeu. Nós fomos chamados para trazer a cultura do reino de Deus para a terra. E nesses dias a CEMAP vai anunciar para toda a vitória da conquista que Jesus é o rei agora. Um apóstolo diz: eu sou representante de um reino. O meu reino tem um governo. O meu reino tem um Senhor. E as qualidades desse reino, é santidade.
é santidade. É santidade. Eu sou representante de um reino santo. Eu sou representante de um reino incorruptível. Eu sou embaixador do reino de Jesus. Só que Ele distribuiu a autoridade comigo. Ele me deu a autoridade. Ele derramou uma porção sobre a minha vida. Eu tenho o acesso. Quando eu digo o nome dEle, Ele me deu, meu Deus, Ele me deu uma procuração e diz: se mova no meu nome. Olhe para mim, olhe para mim. Fala, uma igreja apostólica. Tem gente que fala assim: esse negócio da igreja eu determino, está errado. Jesus te deu uma procuração. Quem está entendendo? Se eu estou dando uma procuração no mundo espiritual, receba no meu nome. Vocês vão curar enfermos, expulsar demônio em meu nome, vão pisar na cabeça de serpente e de escorpião. Ele te deu a autoridade. Vocês têm acesso. Aqueles que têm não só o nome, mas aqueles que têm Ele governando dentro. Meu Deus do céu, Ele não te deu só o nome, Ele decidiu governar dentro de você e através de você. Deixa Ele governar. Essa igreja, a partir de hoje, vocês vão começar a dar um certo trabalho para o apóstolo, porque daqui a um dia vocês vão fazer como os filhos do profeta. Vocês vão dizer assim: a tenda está pequena. Só que a igreja apostólica, ela não atribui a responsabilidade ao apóstolo, porque agora é nós que fazemos, nós somos isso. Então eles dizem assim: a tenda está, então vamos, nos abençoe para ir buscar madeira. Ele não falou assim: vai lá buscar madeira. Ele disse: a tenda está, então nos abençoe para ir buscar madeira, para estender a tenda. Eu quero profetizar assim, não falou assim: apóstolo, nos abençoe para fluir, nos abençoe para fazer isso, nos abençoe para ampliar, nos abençoe para forrar, nos abençoe para tocar, nos abençoe, nos libere, porque nós entendemos agora. Nos libere para fazer acontecer, nos libere para fazer fluir, para nós ganharmos tempo. Tem alguém que não fez uma aliança com Jesus aqui? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Aonde está você? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aonde está você? Onde está você? Eu quero orar pela sua vida. Quero passar para o apóstolo a palavra. Eu quero agradecer a todos vocês. A minha vontade era continuar aqui falando mais e mais e mais. Amém? Hoje a minha missão aqui foi apostólica, fundamentar. Posso ouvir um amém? Outro dia a gente vem aqui para chapar, para rolar junto no chão, para sair correndo na igreja. Amém ou não amém? Mas hoje o Senhor me deu esse encargo apostólico de trazer esse fundamento. Quantos receberam essa palavra? Digam amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, graça e paz. Pode se assentar, por favor. Eu preciso fazer alguns agradecimentos, são importantes. Tem muita gente acompanhando pelo canal do YouTube. Deus abençoe, muita gente mesmo lá acompanhando. Eu quero agradecer a Deus e a toda a liderança da Rede de Homens. Ontem à noite, hoje pela manhã, hoje à noite também. Graças a Deus que Conquista tem tido dias chuvosos. Graças a Deus por tudo isso, né? Graças a Deus que nós temos a capacidade de transmitir esse culto para atender aos irmãos que não puderam estar presentes esses dias. Agradecer a todos os pregadores, pastor Samuel, pastor Isaac, apóstolo Hermes, apóstolo Adriana, a toda a equipe que veio junto, irmão Danilo, a irmã Elane, chamei a elogio de André umas 5 vezes, irmão, mas igual eu lembrei que é a irmã Elane. E agradecer por tudo que Deus tem feito, sei que Deus fará muito mais ainda. Nós avançaremos muito para a glória de Deus. Eu espero que a igreja tenha esse entendimento. E como o apóstolo Hermes falou, e com muita propriedade, e aqui sem nenhum tipo de vaidade ou monopólio espiritual, longe disso, tal coisa. Mas é interessante que depois que nós começamos a colocar esses projetos, o bairro Patagônia realmente tem sido um bairro muito valorizado, reconhecido, vivido tempos novos, porque onde o povo de Deus se estabelece com a palavra, coisas poderosas acontecem. Quem é desse bairro aqui há muitos anos, eu moro aqui há mais de 20 anos,
E tinha gente que tinha medo de entrar no bairro Patagônia. Muitos jovens morriam nas calçadas das casas pelo tráfico. Mas hoje nós temos visto um bairro que está crescendo e Deus tem prosperado. Porque onde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. E eu sempre tenho dito, não é a igreja do pastor Jorge, sempre estou ensinando, é a nossa igreja. Quando você fala nossa igreja, me dá uma alegria tão grande, irmão. Não fala que é minha igreja não, pelo amor de Deus. Não, é nossa igreja. Eu sei, os irmãos chegam, vamos comprar o terreno da nossa igreja, vamos crescer a nossa igreja. Isso me deixa muito feliz, porque como o apóstolo disse, e se Deus mandar daqui 10 anos para fora do país, e se o Senhor me levar para outro lugar, a igreja vai acabar porque eu não vou estar mais aqui? É isso, gente? Não, a igreja não está fundamentada em mim, a igreja está fundamentada em Jesus, a igreja não acaba, a igreja vai continuar prosperando. Então, os futuros pastores estão aí sentados, os profetas estão aí sentados, mas é hora da gente se levantar, se posicionar, quebrar toda de vaidade de coração, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e vamos olhar para Jesus e avançar para a glória de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês. Os obreiros têm que ficar mais ligados, viu? Tem uns obreiros que estavam conversando na hora da administração. Obreiro não pode ficar desligado. Obreiro, o negócio está acontecendo, o obreiro está ligado, irmão, tá bom? Os obreiros têm que ficar atentos. Eu tive que sair dali para dar uma olhada. Tinha obreiro conversando na hora do derramamento dos dons espirituais. Isso não pode acontecer mais. Conversas paralelas nesse ambiente não podem acontecer mais. Entrou aqui ligado 24 horas, sensibilidade espiritual, vê tudo que está acontecendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Nós teremos aí 12 horas de oração no dia 6 de dezembro, das 6 da manhã às 6 da tarde. É um sábado. Você pode vir aqui orar 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora. Quiser ficar comigo também aqui, das 6 da manhã às 6 da tarde, pode vir também. A igreja vai estar aberta, nós estaremos aqui em oração. Você pode fazer seu devocional aqui, você pode fazer sua oração aqui, você pode gritar, correr. Vou tirar essas cadeiras todas para você se derramar mais na presença do Espírito Santo. Então serão 12 horas de oração. E na mesma noite, no dia 6 de dezembro, nós teremos uma imersão com os líderes e obreiros. Você que é missionário, diácono, presbítero, faz parte da música, serve a igreja, está convocado para o dia 6 de dezembro, para esse período de imersão, de busca, de estarmos juntos na presença de Deus. Ano que vem, o Senhor tem nos dado algumas direções, mas ano que vem nós vamos buscar, vai ser um ano de muita busca, amém? Vai ser menos conferência e mais cara no pó. Só o lado de cá que gostou, né? O lado de cá não gostou não, vou repetir de novo. Ano que vem vai ser menos conferência e mais cara no pó, amém? Mais busca, mais chamada, mais evangelismo, mais missão, porque esse é o propósito. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram aqui preparando todo esse painel, o ar-condicionado também que o pessoal ajudou, as placas acústicas, Lucas Medrado, obrigado, Cleiton também, deixou tudo pronto aí. Tem gente que perguntou, esse negócio aqui na parede é o quê? Eu falei, é placa acústica, é só para amortizar mais o som da igreja, para deixar o ambiente mais leve acusticamente, né? Não sentir tanto peso. E agora eu tenho que dar uma palavra, eu quero que você diga um amém. Se você não dizer amém, irmãos, eu vou te exonerar da igreja. É o seguinte, até dia 30 de novembro, hoje é 23, 30 de novembro é o último de novembro e é justamente no domingo. Nós temos 40 mil reais para poder pagar dos investimentos que nós fizemos aqui na igreja, amém? E esses 40 mil está aí na sua vida, na sua conta, no seu bolso, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Se tem causa na justiça, a causa vai sair da justiça, vai ser favorável. Se alguém está te devendo, vai procurar essa semana para te pagar em nome de Jesus, amém? E você é dizimista e ofertante fiel em nome de Jesus. E quem atrasou o pagamento vai vir dobrado, amém? E se o INSS atrasou, vai vir retroativo, tudo certo em nome de Jesus. Mas dia 30 de novembro nós vamos pagar 40, até dia 30 de novembro, 40 mil reais em nome de Jesus. E Deus vai usar a sua vida. Porque você sabe, irmãos, se for para fazer para Deus, vamos fazer com excelência em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostei do amém de vocês. Eu senti que foi de verdade mesmo. Glória a Deus. Amém. Gente, olha, os obreiros cuidem da igreja. Eu vou levar ali a família do apóstolo. Nós iremos jantar, levá-los, que também tem tempo, né? Já passou da hora. E eu quero dizer para vocês que o apóstolo Hermes, ele cuida muito bem da gente. Nós estamos ali na região de Porto Seguro. Estou até devendo ir lá agora, né? Eu sempre, quando eu vou em Porto, Arraial, eu lá pregar, eu faço um vídeo e mando, estou passando por aqui, mas não tem como parar. Mas é um apóstolo que tem muitos abençoado. Eu falei que eu não honro o tanto que ele tem me honrado,
mas eu sei que esse tempo vai chegar de honrá-los cada vez mais. Apóstolo também, vocês são bênçãos para nós. É uma igreja pujante, que Deus tem abençoado, crescido. E eu sempre falo, quando você for a Porto Seguro, você vai na Viva Church, em nome de Jesus, fica ali próximo ao aeroporto, você vai encontrar logo a igreja, facinho. Na pista ali você já vai ver a igreja. Também uma igreja linda agora em Onápolis também. Já fui nas 3 igrejas já. E Deus está abençoando muito o ministério deles. Então continue orando pela vida deles. Isso é muito importante que a gente faça isso em nome de Jesus. Desculpe que eu não falei mais na igreja, então estou falando só para deixar tudo certo aqui, tá bom? Vamos ficar em pé para nós orarmos em nome de Jesus. Apóstola Thelma, lembra da apóstola Thelma, gente? Ela está pregando aqui na Sião, então nós também estamos com a responsabilidade de levá-la para jantar também. Então vai ser um encontro de profetas hoje em nome de Jesus. Não sei que hora que eu chegar em casa, porque quando esses profetas e apóstolos se juntam à mesa, coisas grandes acontecem. E vai que você quer pagar o jantar, estamos aqui pronto para receber essa bênção em nome de Jesus. Só Esaú deu amém. Meu Deus do céu, vou falar de novo. Vai que você quer pagar o jantar, vai que Deus manda essa bênção em nome de Jesus na sua vida, né? Para você nos abençoar, não é não, Roberto? Roberto disse amém também, graças a Deus. Vamos ver Carlos Eduardo aqui, viu? Graças a Deus. A cantina está funcionando, lanchonete a todo vapor, tá bom? E por isso que se você compra uma camisa, um livro, uma Bíblia na cantina, isso tudo nos ajuda a honrar os compromissos. Então as camisas estão lá, livros, Bíblias, tudo isso vai nos ajudar a honrar cada um desses compromissos. Eu tenho certeza, viu, Rony? Rony está aqui, Mariade. Eu tenho certeza, viu, pastora Zete, que até final do ano, em nome de Jesus, eu vou chegar aqui, se Deus quiser, antes do dia 31 de dezembro, ou quem sabe até na virada, e dizer para vocês que nós compramos o terreno da igreja em nome de Jesus. Amém? Alguém crê nessa palavra em nome de Jesus? Está selado em nome de Jesus. Eu creio que até 31 vai falar, está comprado. Estão pedindo R$1 milhão, mas o que é 1 milhão para Deus, gente? O Deus que é o dono do ouro e da prata, pode ser grande para a gente, mas para Deus, irmãos, está guardado na mão dele, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que não vou fechar esse negócio, vai ser lindo o que Deus vai fazer, tá bom? Pastor, vai ser no Patagônia? Por enquanto eu acho que não, mas vai ser um lugar bem acessível para todo mundo ir. E se você não tem carro, Deus vai te dar um carro para você ir para lá em nome de Jesus. E se você não comprar o carro, vai comprar a moto. E se qualquer coisa, a gente compra o ônibus, mas vai dar um jeito em nome de Jesus, vocês irem em nome de Jesus, porque eu creio muito na prosperidade e no poder de Deus sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Quem está aqui está entendendo o que o Senhor está falando. Quem está ligado na palavra está entendendo as direções do Senhor. O Senhor ontem falou à noite sobre Jonas. Cuidado com quem você coloca no seu barco. Hoje pela manhã o Senhor falou sobre a autoridade de alguém que não vai se frustrar mais diante de uma pesca fracassada, mas que vai viver um tempo novo na tua presença. Hoje à noite, fechando isso, o Senhor está dizendo: há um governo e um domínio sobre a igreja. E essa igreja, ela vai avançar e expandir para a glória do Senhor. Tudo que esses homens e mulheres liberaram sobre nós, que sobre eles também haja, meu Deus, uma retenção desta porção. Suas casas e famílias sejam visitadas por colheitas espantosas e extraordinárias. Oh Deus, eu quero lançar essa palavra deste altar, que teremos gente aqui, Deus, que o diabo pensou que tudo ia acabar, achava-se até pessoas pequenas, mas serão levantadas de uma forma poderosa, com a força e o novo ânimo. Todo desânimo seja quebrado nesses dias em nome de Jesus, e que venha força, vigor e ânimo sobre pessoas neste lugar. Nós oramos e te agradecemos e selamos essas palavras sobre esta igreja em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida, o sangue remidor de Cristo sobre ti, e que o Espírito de Deus esteja em teu espírito. E todos digam amém e amém. Diga para 5 pessoas: o teu milagre vai virar notícia. O teu milagre vai virar notícia.